Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você estiver vendo e ouvindo esse vídeo, que ele possa servir de bênção para a sua vida. Vamos fazer hoje uma pequena meditação aqui no livro de Êxodo, no capítulo 33, a partir do versículo 14, que dize, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Deus já tinha falado para Moisés que ia mandar um anjo à frente deles para que eles pudessem tomar posse da terra prometida que Deus havia dado. Porque Deus não queria mais ir à frente daquele povo, porque era um povo obstinado, era um povo difícil de lidar, o povo de Deus. Então ele disse, mas quando Moisés falou isso para o povo, todos ficaram tristes, todos entristeceram, porque sempre Deus estava ali do lado, sempre estava lá, sempre estava com eles. Mas naquele momento, Deus falou que não iria, que iria mandar um anjo. E assim, o povo ficou triste, não se aprontou, não ficou ataviado, né? Não colocou as armas, não colocou as roupas, não ficaram tristes, ficaram totalmente sem estímulo, porque para eles queriam que Deus fosse à frente deles. Mesmo eles sendo um povo obstinado, um povo difícil, mas ele queria que Deus fosse à frente dele. Ele não queria que o anjo fosse, ele não queria, eles queriam que Deus fosse à frente dele. E então, Deus disse que não ia, então Moisés, né, falou com o povo e disse que ia falar com Deus. E ele foi falar com Deus, porque ele falava com Deus cara a cara, assim como você fala com sua mãe, sua amiga, seu esposo. Ele falava assim, Deus falava com Moisés. A Bíblia relata que Deus falava com Moisés dessa maneira, face a face. E ali Moisés falou, conversou com Deus e falou que não fizesse ele subir se a presença de Deus não fosse com ele. Então Deus resolveu que iria, que a presença dele estaria com eles, que ele iria com o povo também. E assim Deus fez, foi com o povo naquele momento. E mesmo assim, eu fiquei pensando e analisando a situação daquele povo naquele momento, naquela hora, e pensei comigo mesmo, quantas vezes nós fazemos coisas que não agradam a Deus, e Deus sempre andando do nosso lado, sempre nos ensinando, o Espírito Santo de Deus sempre mostrando que está errado, que isso não é assim, que esse caminho não vai levar a um lugar bom. E nós ficamos pensando, e sempre de vez em quando fazendo coisa errada, coisa que não agrada a Deus. Mas Deus sempre Ele está próximo, sempre está conosco, em todos os momentos, nos momentos difíceis, nos momentos mais difíceis de nossas vidas, Ele sempre está.
que nós possamos pedir a Deus que nunca nos falte a presença dEle na nossa vida. Que a presença dEle na nossa vida seja uma contínua, seja sempre. Que a presença dEle nas nossas vidas esteja sempre em primeiro lugar. Às vezes você, na sua caminhada, você quer que alguém esteja do seu lado, mas Deus deve ser a primícia, o primeiro lugar na tua vida. Pode ninguém estar do teu lado, mas Deus, Ele sempre vai estar do teu lado. Que possamos refletir, né, nessa situação que o povo de Israel ficou, mesmo aborrecendo a Deus, mesmo fazendo coisas que errada, né? Caminharam muitos e muitos anos no deserto, eles reclamavam de tudo, eles diziam que não tinha água, que Moisés levou ele ali para aquele deserto para morrer. É tanto que os que saíram do Egito, só quem entrou na terra prometida foi Josué e Caleb, somente os dois. O restante, ninguém daquelas pessoas que saíram do Egito, ninguém entrou na terra prometida. Eram pessoas obstinadas. Teve Corá, com o que ele fez contra Moisés, né? E Deus fez com que a terra engolisse a ele e as pessoas que estavam junto com ele, né? Teve várias e várias questões. Moisés não entrou na terra prometida porque Deus mandou ele falar a rocha e ele bateu na rocha 2 vezes. E Deus não tinha mandado ele bater, Deus tinha mandado ele falar. Então, tudo isso foram consequências das coisas, daquilo que eles estavam ali passando para chegar na terra prometida. E ali Deus falou para Moisés que ele não iria com o povo, porque era um povo obstinado. E podia ser que no meio do caminho ele fulminasse todos. Porque eram pessoas que eles eram as pessoas que esqueciam muito rápido os benefícios de Deus na vida deles. Como é o caso, nosso caso, às vezes a gente também esquece as coisas que Deus tem feito. Só basta a gente estar passando por um processo, por alguma luta, por alguma coisa, a gente esquece o que Deus fez há muito tempo, porque é da nossa natureza. Nós não queremos sofrer. Nós não queremos sofrer. Simples assim. Mas não é assim. A Bíblia nos relata que nós vamos ter, Jesus falou quando ele esteve aqui, que vamos ter lutas, que vamos ter tribulações, mas que nós tivéssemos bom ânimo, que ele também passou por isso aqui, ele sabe como é. Não é uma coisa assim que ele nunca passou, ele passou, ele veio aqui, ele se fez homem, ele era 100% homem e 100% Deus. Então ele veio para aqui para sentir as nossas dores, as nossas angústias, os nossos desejos. Então, assim como você tem desejo, tem vontade, Jesus também teve. Jesus também teve, ele era 100% homem. Entendeu? Então, por isso que nós nos esquecemos tanto das coisas que Deus nos fez, esquecemos da bondade de Deus nas nossas vidas, esquecemos quanto Ele é bom. Mas
Vamos colocar isto na nossa mente, nos nossos corações, de sempre pedir a Deus que a presença dEle nunca saia das nossas vidas, que sempre esteja presente na nossa vida, que Deus sempre seja o primeiro, sempre ocupe o primeiro lugar em nossas vidas, e que a presença dEle não nos falte, e que se a presença dEle não estiver conosco, a gente não vai seguir, porque queremos estar sempre com a presença de Deus nas nossas vidas. Que Deus abençoe a cada um de nós.